Ó, nossa próxima entrevista já tá ok, nossa outra fonte. Vamos falar com ela agora, porque também hoje, além do dia do rock, tem um dia, uma data importante. Um dia de hoje, a gente está comemorando aí, celebrando e fazendo reflexões sobre os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E para nos ajudar a fazer mais reflexões sobre isso, do que falta avançar, a gente conversa a partir de agora com a doutora Andréia Moreira, que é CEO da Iabá Consultoria. Vamos ver se agora dá tudo certo. Tudo bem, doutora Andréia? Muito boa noite. Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. Opa, uma honra pra gente tê-la conosco aqui, falando para Macapá, capital do meio do mundo. A senhora sabia disso? É muito bom mesmo conversar com todo mundo aí em Macapá. Pois é, Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha imaginária do Equador. Então aqui na nossa cidade, uma parte da cidade está no hemisfério norte, outra parte está no hemisfério sul. Então a senhora está agora falando para o meio do mundo. Seja muito bem-vinda. Muito bom. Obrigada, viu? Muito bom. Muito bem, a gente sabe que as datas, comemorativas servem, claro, para se comemorar, mas também para fazer reflexões. E que reflexões a gente tem a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente, uma legislação reconhecida fora do Brasil, inclusive, mas que ainda carece, segundo a gente tem ouvido muito falar, e a senhora é uma especialista no assunto, a gente ainda precisa avançar mais no seu entendimento? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado em 1990 e ele traz desde a sua criação algo que é muito importante e por isso tão reconhecido em diferentes países do mundo como uma das melhores legislações em relação ao público infanto-juvenil. O Estatuto, ele reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direitos. E isso é algo muito importante, porque até então, até antes de 1990, a lógica do direito da criança não existia, né? Eram regidos, esse público infanto-juvenil regido ainda por Código de Dom Pedro, por Código do Menor e tudo mais, né? Então, reconhecer a criança e o adolescente como sujeito de direitos faz muita diferença nesse atendimento, no que é a essência da vida desse público, com direito à vida, à educação, cultura, convivência familiar comunitária. Então você reconhece esse direito e é importante para o público mesmo, né? Para o futuro do país, inclusive. Doutora Andréia, só tira uma dúvida da gente, que daqui a pouco a gente também vai repercutir isso aqui no portal diariodomapá.com.br. A sua primeira formação em que área? Eu sou formada em administração de empresas e trabalhei por 10 anos na área de comércio exterior até fazer uma migração para a área de sustentabilidade na época do Banco Real, que hoje é o Banco Santander, onde eu fiquei durante mais 12 anos na diretoria de sustentabilidade e fui responsável pela implementação de um dos maiores programas de apoio aos fundos dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, chamado Amigo de Valor, que tem um papel de engajar pessoas físicas e jurídicas para destinar parte do imposto de renda. E depois disso, venho na Iabá Consultoria, continuo atuando nessa área, levando essa mensagem e ajudando os conselhos a se estruturarem e a fazerem bons projetos para o público infanto-juvenil. E aí sou mestre também na área de gestão humana e social. Maravilha, portanto tem autoridade, delegação, competência para falar sobre esse tema. E eu, como profissional de imprensa, vamos lá, já tenho mais de 30 anos de carreira, a gente também viu essa evolução do ECA, até nós profissionais de imprensa fomos também orientados sobre as abordagens que a gente fazia, né, como deve fazer. Eu lembro inclusive lá no início dessa questão do ECA, era comum a gente ver não só profissionais de imprensa, mas pessoas aí que atuam na área, falava de problemática da criança e do adolescente, lembra disso? Sim, e aí você, na mídia mesmo, se a gente pega a mídia dos anos 80, né, no finalzinho dos anos 80, manchetes assim, pivete ataca menor. Aí a gente parava e olhava, o que nós estamos falando? Né? Então, assim, era uma coisa até incompreensível, né, porque você está falando do público menor de 18 anos de qualquer forma, e aí você tem um monte de preconceitos envolvidos, né? Pois é, e aí à medida em que nós, como, vamos lá, formadores de opinião, né, nos profissionais de imprensa, a gente foi se familiarizando,
como agora, ontem mesmo, o programa de ontem estava repercutindo aqui, falando sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, que já tem uma outra diretriz também sobre as abordagens dessa expressão, essa terminologia autista. E, enfim, a sociedade evolui, os costumes evoluem, a sociedade precisa se apropriar cada vez mais de informação. É nesse sentido que é valiosíssimo contar com a sua participação hoje, nos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda tem muita gente profissional da área que precisa se atualizar, não é, doutora? Eu acho que tem muita gente, os profissionais da área, mas eu acho que muita gente de empresa precisando compreender, né, sobre essa temática, principalmente que são pessoas tomadoras de decisão de investimentos sociais, né? Os investimentos sociais privados é muito importante que os executivos compreendam essa questão do estatuto, os direitos, para poder fazer melhores escolhas nos projetos sociais que apoiam, inclusive no entorno das suas empresas. Porque muitas vezes a gente pode falar sobre os direitos da criança e do adolescente de diferentes ângulos. Posso falar do ponto de vista governamental, do ponto de vista social, educacional, mas posso falar do ponto de vista das empresas que se relacionam também com seus públicos de entorno de suas unidades fabris, de seus comércios, e o quanto é importante entender a legislação para atuar e incidir em favor dos direitos dessa população, né? Então, é uma temática que é transversal a todos nós. É verdade. O ECA, inclusive, né, ele reconhece esses direitos, a senhora já falou disso, direitos, garantias do público infanto-juvenil, mas também uma coisa que precisa ser dita, né? Ele dispõe de mecanismos fundamentais para o fortalecimento das políticas públicas e incentivos fiscais, quer dizer, poder público e iniciativa privada, lá na legislação já tem previsão legal de como fazer, não é? Isso, porque o estatuto, ele reconheceu, criou um mecanismo legal, né? Então, é uma legislação que prevê que as empresas tributadas pelo lucro real podem destinar 1% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando tributadas pelo lucro real, e as pessoas físicas, quando declaram imposto de renda usando o formulário completo, elas podem destinar 6% para o Fundo da Criança. O que é o fundo? O fundo é uma conta bancária, né, que recebe recursos advindos dos impostos das empresas e pessoas físicas, multas, e ele é gerenciado por uma instância chamada Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí em Macapá tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Macapá e assim todas as outras cidades. Esse conselho, ele é paritário, ou seja, 50% dos participantes do conselho são indicados pelo Poder Público, ou seja, pelo prefeito, e os outros 50% são pessoas eleitas representantes de organizações sociais. E qual é a atribuição do Conselho, que é uma instância democrática? É criar diagnósticos da situação da criança e do adolescente no município, elaborar planos de ação, propor políticas públicas de atendimento, gerir esse dinheiro que está na conta do fundo, cadastrar as organizações sociais do município para que elas executem ações, projetos sociais que beneficiem o público infanto-juvenil dentro da realidade, da necessidade do município, que é a partir de um diagnóstico, que dá base à política pública. Eu lembro de ter já entrevistado um expoente dessa questão dos direitos da criança e do adolescente, que foi o Padre Bruno, que atuava em Belém do Pará, e ele dizia, né, sobre essa questão das crianças que vão para as ruas. Ele dizia: a criança busca nas ruas o que não tem em casa, né? Mesmo que a televisão seja dos expositores dos shopping centers, das lojas, dos centros comerciais, mesmo que o hambúrguer e o milkshake sejam sobras que algumas pessoas acabam doando, né? E que nos remete ao fato da vulnerabilidade social dos pais, a pobreza. Em 2021, a Unicef diz que o percentual de crianças e adolescentes que viviam com renda abaixo da linha da pobreza da monetária extrema atingiu o nível mais alto dos últimos 5 anos, 16,1%. Desafio enorme, hein, Andréia? É um desafio enorme, porque assim, você impacta diretamente. A pandemia trouxe muito isso, né? É como se todos nós estivéssemos no mesmo oceano, mas com barcos diferentes.
Então, você teve as crianças de escolas públicas tendo atividades online. Mas que atividade online é essa se tem um celular dentro de casa e 3, 4 crianças? Em que momento elas se revezavam para ter acesso à aula? Que acesso à tecnologia era esse? Então, a gente teve, durante esses 3 últimos anos, uma população enorme que, por mais que tivesse atividades online, não conseguiram acessar as salas de aula, não conseguiram participar das atividades. Isso está relacionado diretamente à população vulnerável que vive na linha da pobreza, abaixo ou na média da linha da pobreza, né? Então, você tem um impacto na educação, por consequência, você tem impacto lá no futuro, porque a gente precisa olhar a criança e adolescente num olhar do desenvolvimento sustentável da geração dela. Crianças pequenas agora que não tiveram acesso à educação nesses 2, 3 últimos anos, qual é o impacto que isso vai gerar lá na frente, na questão profissional, de prestação de serviço, de mão de obra e tudo mais também, né? Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente não cuida desse cobertor que é curto hoje, a gente vai carregando esse impacto para o futuro. Então, é um desafio. Eu acho que tem a criança na rua, porque não é a questão de estar na rua, né? Porque a rua é um direito de ir e vir também, né? Ela deveria estar protegida nesse ambiente da rua. Mas o impacto da pobreza gera uma situação para ela na realidade atual, né? Todos os riscos e violências que ela pode estar exposta, quanto para o futuro também. Pois é, olha só que interessante, que reflexões importantes estão sendo feitas hoje no aniversário dos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é comum, vamos lá, o sarrafo está nivelado às vezes muito baixo nessa questão desse debate sobre o ECA. Só se fala muito no ECA quando se trata de menor infrator, a maioria das abordagens são nesse sentido. A senhora está trazendo para a gente um outro viés muito importante, que é as garantias, contextualizando aí o ambiente familiar, né, as questões econômicas, socioeconômicas. Muito interessante trazer esse debate para cá hoje, num dia como hoje, que é importante para quem milita nessa área. Doutora Andréia Moreira, obrigado mesmo por estar falando com a imprensa da Amazônia, a imprensa do Amapá, e o nosso projeto de rádio aqui, o Ponto de Encontro na Rádio Diária FM. A gente queria realmente agradecer. Eu agradeço vocês, digo também que alô? Pois não. Estou sempre à disposição aqui para as organizações sociais, também do Amapá, porque a gente trabalha com organizações sociais, entra em contato no site, que é sempre tão complexo, às vezes a gente conseguir localizar todas elas, mas entre em contato que a gente sempre tem oportunidade de fazer a conexão das empresas com as organizações sociais para fortalecer as políticas públicas e promover direitos da criança e adolescente. Eu imagino que vocês devem ter listados aí cases de sucesso, vamos chamar assim, já que a senhora também tem uma militância, tem uma história no mundo corporativo, né? De empresas que ajudaram com essa contrapartida aí, a partir dos incentivos fiscais que a legislação já preconiza, que tiveram boas histórias, cases de sucesso, Andréia. Sem dúvida, não, eu acho que assim, a transformação nesses últimos 20 anos, eu sou envolvida nessa temática dos incentivos há 20 anos, há mais de 20 anos. Então, assim, a transformação que esses recursos de impostos bem aplicados, bem geridos, têm contribuído para cidades pequenas, né, do Brasil de forma geral, tem se transformado, tem ajudado no desenvolvimento de ideias e metodologias que se transformam em políticas públicas. Então, essa ponte, conectar organizações sociais e conselhos com as empresas de grande porte faz toda a diferença para a municipalidade, sem dúvida alguma. Muito bem, um empreendedor, um empresário, uma empresária que pode estar acompanhando a gente agora na FM, ou pode ser alcançado com esse conteúdo que vai para a internet, a gente não sabe que dia, que hora, que lugar do planeta ele vai estar consumindo, né, tendo acesso a esse conteúdo. Como é que aí a pessoa diz, poxa, eu tenho muito interesse de fazer isso, mas não tenho tempo, não tem ninguém na minha equipe. A consultoria Iabá, ela pode encurtar esses caminhos, juntar aí debaixo da mesma tenda quem quer ajudar, com quem pode e orientar esse trabalho? Sim, esse é nosso trabalho. Aqui na consultoria, o que nós fazemos é ser essa ponte, essa conexão entre as empresas e as organizações sociais, as instâncias públicas, no caso os conselhos de direitos, para viabilizar realmente os recursos que são necessários para a implementação de projetos sociais.
e trabalhe na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Esse é o nosso olhar mesmo. A gente tem, né, ainda puxando essa história do mundo corporativo, eu lembro lá nos idos dos anos 90, quando as empresas buscavam, virou uma menina, uma coqueluche, como a gente dizia antigamente, buscar conquistar a certificação, por exemplo, ISO 9000. Depois vieram outras certificações. Hoje já tem certames, né, editais que já dão preferência, olham diferente com quem tem, uma empresa que tem responsabilidade social, uma empresa que tem atrelado na sua história, na sua cultura, projetos de responsabilidade social. Abraçar uma causa como essa do Estatuto da Criança e Adolescente deve fazer toda a diferença também, não é não, André? Com certeza, porque você coloca o compromisso da empresa, né? A gente está olhando a temática de responsabilidade social evoluiu muito. Hoje a gente chama de ESG, né? Que são as questões ambientais, sociais e de governança. Então, quando as empresas elas assumem compromissos com o desenvolvimento da sociedade, isso impacta a nós consumidores, né? Que queremos nos relacionar cada vez mais com empresas mais éticas, que respeitem a sua comunidade de entorno, seus clientes e a população vulnerável também. Então, tem sido uma conscientização cada vez mais comum do próprio consumidor. É uma demanda mesmo que as empresas precisam fazer. Se antes era bonitinho, era diferencial, hoje é quase que obrigatório. Então, é um pouco desse olhar. Então, tem muita empresa que já avançou muito na temática, tem muitas empresas ainda tentando achar seu jeito de ser, de fazer sua contribuição na sociedade, mas é caminho sem volta para todas elas. Muito bem, conversamos com a Andréia Moreira, ela é CEO da IABA Consultoria. Ela é especializada em ISG, que é essa nova, como ela estava explicando aí, esse novo momento, esse novo olhar da governança ambiental, social e corporativa. Queremos realmente agradecer a sua assessoria, na pessoa da Fernanda Ribeiro, por ter insistido, ter conseguido fazer aí, franquear todo o apoio para garantir a sua participação no nosso programa hoje aqui. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada, fico à disposição, gente. E na primeira oportunidade, venha ter a sensação de pisar nos dois hemisférios e que no Brasil só é possível fazer isso em Macapá, tá bom? Tá joia, combinadíssimo. Obrigada, viu? Obrigado, boa noite.